Olá para você que está ouvindo o nosso podcast. Espero que esteja tudo bem com você. Eu me chamo Juliane Figueira, estou graduando em Análise e Desenvolvimento de Sistemas no IFPA, campus Itaituba. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre um tema muito importante na engenharia de software, a arquitetura MVC. Sejam todos bem-vindos e obrigada por estar conosco. Para comentar sobre o assunto, eu convido minha colega de classe, Joane Batista, também graduada em Análise e Desenvolvimento de Sistema. Muito obrigada, Juliane. É um prazer estar aqui. Não deixem de curtir e compartilhar. E antes de começar, já comenta aí se vocês já conheciam esse assunto. Fiquem com a gente que esse assunto que a gente vai falar hoje é muito importante. Então pegue o seu bloco de anotações e sua pipoca, que eu vou chamar a vinheta. Roda a vinheta. Realmente amei essa vinheta. Parabéns aos editores. Joane, antes de a gente começar a conversar sobre essa arquitetura de MVC, você poderia me responder o que seria arquitetura de software? Juliane, a resposta da sua pergunta é muito simples. A arquitetura de software de um sistema nada mais é do que a forma com que as partes de um sistema estão organizadas, incluindo questão de comportamentos, da estrutura e quais componentes são responsáveis por realizar um conjunto específico de funções. Resumidamente, é um modelo repetitivo sobre o qual um sistema pode ser desenvolvido. Eu acho esse assunto muito interessante, né, Joane? Ainda mais porque um desenvolvedor que emprega a arquitetura de software corretamente torna um sistema de alta performance, permitindo que as demandas sejam atendidas de formas mais práticas possíveis, tendo total capacidade de expandir e lidar com um volume de dados maior. Realmente, esse assunto é muito interessante. Mas agora que tal a gente falar sobre o MVC? Bem, pessoal, apesar de muitas pessoas considerarem essa sigla como um padrão de designer de interface, na verdade ele é um padrão de arquitetura de software responsável por contribuir na otimização da velocidade entre as requisições feitas pelos comandos do usuário. Uma dúvida muito recorrente na programação é se num processo de desenvolvimento pode ter apenas 3 componentes ou se é possível acrescentar mais de um. Bom, a resposta é simples. Sim, é possível. A possibilidade de inserir na sequência de códigos pode ser alterada conforme a necessidade do projeto, mas um código com muitas camadas se torna muito confuso e por isso o ideal é manter o padrão original. Pessoal, algo relevante a ser dito é que essa arquitetura é dividida em 3 componentes essenciais: modelo, controle e visão. O primeiro componente desse padrão é o modelo. Essa classe também é conhecida como objeto modelo de negócio, né? A sua responsabilidade é gerenciar e controlar a forma como os dados se comportam por meio das funções lógicas e as regras de negócio estabelecidas. A camada de controle é responsável por intermediar as requisições enviadas pela visão, com as respostas fornecidas pelo modelo, processando os dados que o usuário informou e repassando para as outras camadas. Essa camada é responsável por apresentar as informações de forma visual ao usuário. Em seu desenvolvimento, deve ser aplicado apenas recursos ligados à aparência, como por exemplo, mensagens, botões e telas. Eu acho tão importante a gente abrir um espaço livre para falar sobre arquitetura de software. Bem, pessoal, voltando ao assunto, não tem como a gente falar apenas sobre o que é essa arquitetura, mas também é muito relevante explicar como ela funciona, não é mesmo, Juliane? Explica pra gente aí. Claro que sim. Tudo começa com a interação do usuário na camada visão. A partir daí, o controlador pega as informações e envia para o modelo, que fica responsável por avaliar aqueles dados e transmitir a resposta. O controlador recebe essas respostas e envia uma notificação de validação daquela informação para a camada visão, fazendo com que a mesma apresente o resultado de maneira gráfica e visual.
Todo esse processo leva em consideração as regras de negócios aplicadas na construção de todo o projeto. Sem dúvida, isso é muito bom. Vamos dar uma pequena pausa para agradecer a você que está ouvindo nosso podcast e comente aí nos comentários o que você está achando do nosso podcast até aqui. E compartilhe com as pessoas que você conhece. Pronto, propaganda feita. Eu lembro que quando eu entrei, Joane, na faculdade, o pessoal disse: agora que tu vai fazer tecnologia, tu vai aprender como hackear Facebook. E a gente estudando esse assunto, a gente concretiza que é bem mais complexo do que apenas hackear o Facebook, né? E bem, pessoal, continuando o assunto, a arquitetura MVC tem algumas características que fazem dela diferente dos demais tipos de arquitetura, como, por exemplo, uma das características de um padrão de objeto é poder aplicá-lo em sistemas distintos. O padrão MVC pode ser utilizado em vários tipos de projeto, como, por exemplo, desktop, web e mobile. E ele nos ajuda a deixar o código mais fácil de fazer manutenções, já que todas as responsabilidades são devidamente separadas. Isso é bom. Como todo padrão de desenvolvimento de software, existem vantagens e desvantagens em usá-los. O padrão MVC ele oferece diversas vantagens, mas também a gente tem que considerar que possui alguma desvantagem. Vamos relembrar algumas vantagens em desenvolver utilizando o padrão MVC. A primeira vantagem é a separação muito clara entre as camadas de visualização e regras de negócio. Outra vantagem seria a manutenção de sistemas, que torna mais fácil, reaproveitamento do código, principalmente na camada modelo, que pode ser realizado em outros projetos, alteração da camada de visualização, que não afeta a regra de negócio, já implementadas na camada do modelo. Outra vantagem também é permitir o desenvolvimento de testes e manutenções de forma isolada entre as camadas. E também, por último, podemos citar que torna o entendimento do projeto mais fácil para novos programadores que não participaram da criação desde o início do projeto. Como nem tudo é só flores, vem lá as desvantagens, que são poucas, mas ainda tem algumas, Alguns desenvolvedores acabam não usando o padrão MVC por conta delas, e eu vou citar algumas agora para vocês. Em sistema de baixa complexidade, o MVC pode criar uma complexidade desnecessária. Exige muita disciplina dos desenvolvedores em relação à separação das camadas, requer um tempo maior para modelar o sistema. E sempre que um sistema for desenvolvido, terá com certeza a necessidade de manutenção, com melhorias ou correções de erros, e também pode necessitar de várias atualizações. Embora alguns programadores achem que o padrão MVC é muito custoso para ser aplicado, ele também se torna muito fácil quando há necessidade de executar manutenções e atualizações, já que possui uma estrutura bem definida, em sua camada separada, de forma a diminuir a dependência entre elas. Juliane, eu tenho certeza que ficou bem claro para todo mundo entender quais são os pontos altos e os baixos do MVC. Agora, o que você acha de apresentar aos nossos ouvintes um exemplo de como ele é aplicado em um sistema? Acho mais que necessário. Vamos dar um exemplo bem fácil e prático. Que tal o exemplo de uma página web, onde o usuário pode realizar um cadastro de clientes? Nesse caso, provavelmente você teria uma classe chamada clientes, que contém as informações do cliente que você deseja guardar, como nome, endereço, cidade, CPF ou outras informações. Essa classe seria o modelo. Aqui ainda podemos acoplar aspectos de manutenção de banco de dados, concentrando nessa estrutura os métodos para inserir, alterar e excluir listas, os clientes, a partir de uma tabela de um banco de dados. A página HTML
seria a nossa views, ou seja, a nossa visão, que monitoraria, por exemplo, a lista de usuários cadastrados ou mesmo o próprio formulário para cadastrar novos usuários. Continuando aí o exemplo, o controle, ele faz um meio campo entre o modelo e a visão. Ele é necessário porque as estruturas presentes na visão, elas não deveriam acessar diretamente os modelos, já que isso poderia criar um acoplamento entre as estruturas de representação e definição de negócio. É necessário uma estrutura intermediária para fazer essa ligação. Gente, antes de dar continuidade aqui, eu vou só tomar água, porque esse assunto ele é extenso, mas ele é muito bom de se falar. Bebam água. Se hidratem. Continuando, ele age como uma ponte entre a visão e o modelo. Você pode ter uma classe dentro do seu projeto PHP para fazer o papel do controlador, realizando a ligação entre o modelo e a visão, como eu já havia dito. Esse exemplo deve ter esclarecido mais a vocês, né? Infelizmente, nosso podcast está chegando ao fim. Espero que você tenha compreendido bem o assunto. A gente buscou ser clara para que ninguém tenha grandes dúvidas. Mas caso você tenha alguma dúvida, comente aí que a gente vai tentar sanar sua dúvida, tá bom? Queremos agradecer a minha parceira de conversa, Joane. Um abraço para vocês e para todos que nos ouviram até aqui. Beijos! Obrigada, Juliane. Eu gostei muito da nossa conversa. Eu espero que vocês também que estão ouvindo tenham gostado. E até a próxima. Tchau! Tchau!